Já estamos de volta com Hora Geral na Santa Cecília TV. Um bom dia para você ou boa tarde para você que está assistindo a reapresentação a partir das 4 da tarde. Ele foi secretário de Assuntos Jurídicos na gestão do ex-prefeito Forcel, foi vereador, um único mandato, presidente da Câmara e é o atual prefeito da cidade de Itanhaém. E jovem, isso que é interessante, que é o meu amigo o prefeito Marco Aurélio. Prefeito, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Douglas. Uma alegria muito grande estar presente aqui hoje no seu programa. Mais uma vez, Mais né? uma vez. Você sempre nos dando a cortesia e o privilégio de poder participar. Então, é uma alegria para a gente. Eu errei o seu currículo breve na política ou não? Não, exatamente. Em 2005, eu assumi a Secretaria dos Negócios Jurídicos em Itanhaém. Em 2008, candidato a vereador, vereador pela primeira vez. Assumi a presidência no último biênio, né, do nosso mandato. E hoje estou prefeito. É excelente a gente conversar com uma pessoa, uma figura pública que teve essa ascensão. E eu sempre coloco assim, prefeito, uma ascensão como esta não é só para comemorar, é para duplicar a responsabilidade. Porque acredito eu que a cobrança é maior. Porque não é novidade os problemas de Itanhaém, porque o senhor foi presidente da Câmara, foi vereador e agora está no Executivo. Sem dúvida, a população nos conhece, né? Eu sou praticamente nascido e criado em Itanhaém, vim a Santos apenas para nascer. Na época não tínhamos maternidade em Itanhaém, então nasci aqui na Santa Casa, mas imediatamente já fui... Voltei para Itanhaém. E nesses 36 anos de vida, 36 anos morando em Itanhaém, convivendo com a comunidade, né? Eu sempre fui muito ligado ao esporte também, aos campeonatos de futebol da Várzea. Então a gente tem um acesso muito grande à população. E uma cidade como Itanhaém, que cresce tanto, né, vem num momento muito positivo, desenvolvimento e crescimento, as cobranças crescem e os problemas crescem na mesma proporção. Mas a população de Itanhaém é uma população paciente, que confia também no nosso trabalho. Tanto é que o elegeu. Tanto é que nos elegeu. Prefeito, eu tenho informações que o senhor tem viajado muito para, assim como o prefeito de Santos, em busca de parcerias, tanto nos governos estadual e federal. Parece que essa semana, ou recentemente, você esteve na Casa Civil com Edson Aparecido. Qual a razão? Até para o senhor explicar para os telespectadores. Foi lá só fazer uma visita, saber se ele está bem, ou levou algum projeto, fez alguma cobrança para a cidade de Itanhaém? Na verdade, a gente costuma realmente fazer esse contato com o governo do estado, o governo federal, com os deputados aqui que nos representam. E fizemos mais uma reunião com o Edson, com 5 pautas. 5? Já levou? Excelente. Já levamos a nossa pauta pronta, até porque nós temos um projeto muito grande lá na área da habitação, no bairro do Guapurá. E estamos dependendo de uma assinatura, de um autorizo do governador, para a segunda etapa do bairro do Guapurá, sim, que seria a construção de mais 1.284 unidades habitacionais, com todo o equipamento de apoio agora. E dependemos aí da autorização do governador, mas o Edson, como sempre, foi muito sensível, nos colocou que estaria se reunindo com o secretário Silvio Torres ainda essa semana. Secretário da Habitação. Da Habitação do Estado, e que a gente teria garantido aí mais esse empreendimento, numa região, inclusive, que a gente vem fazendo muito investimento na cidade de Itanhaém. Ao lado do aeroporto, né, nosso aeroporto metropolitano, lá da cidade, e a gente tem muita satisfação, porque é um bairro, na verdade, novo. Ele tem cerca de 3 a 4 anos. Guapurá. O Guapurá. E com a conclusão dessa segunda etapa, que é um convênio do Minha Casa Minha Vida, com a Casa Paulista, né? Governo federal com o governo do estado, a gente vai ter ali o bairro mais populoso da cidade. O Guapurá fica do lado oposto da praia? Lado oposto à praia. A gente fala que tem aí lá do morro da cidade, né? A cidade é cortada pela rodovia, Padre Manuel da Nobre. Então, quem vai de Santos para lá, sempre ao lado direito. E o prefeito, eu vou usá-lo como repórter, pelo menos por alguns instantes. Como é que foi o trânsito de Itanhaém até Santos? Tranquilo? De Itanhaém até São Vicente, tranquilo. São Vicente já tivemos um pouquinho de dificuldade, mas conseguimos chegar com um pequeno atraso aí. Prefeito, eu sempre fui um crítico dos nossos prefeitos com relação à falta de unidade política para conquistas de projetos importantes para a nossa região. E sempre observei a visita de governadores ou de representantes do governo federal como apenas cortesia. Como vai, governador? Como vai, ministro? E não apresentam um projeto e não cobram. E eu sinto que a nossa região está um pouco estagnada há anos. E eu vejo nesses novos prefeitos, além da reeleição de poucos, né, que foram reeleitos, como o caso da Maria Antonieta, a Márcia Rosa... Orlandini, né? E o Orlandini de Bertioga, né? Depois os outros 6 são novos prefeitos, um ritmo diferente, pensando na região metropolitana. Por exemplo, o senhor esteve também nessas 2 reuniões com Michel Temer em Brasília.
Que análise o senhor faz desse avanço da unidade da região nas esferas estadual e federal? Você sabe que quando assumimos, Douglas, uma das grandes preocupações das nossas reuniões ordinárias do CONDESB era exatamente essa unidade. Acho que os 9 prefeitos colocaram na cabeça a importância de haver uma integração, que, segundo você está colocando, e a gente também já percebia, ela não existia. Não existia. Né? Cada um olhava para o seu próprio problema, né? Problema interno da cidade. E o grande exemplo foi essas visitas que tivemos lá ao Michel Temer, o vice-presidente, que, na verdade, talvez partiu bastante do governo federal, mas também houve o nosso entendimento da necessidade de a gente ter um plano integrado. Né? Não adianta só estar na conversa, no discurso, se realmente a gente não se focar no problema metropolitano. E acho que o grande desafio agora é exatamente esse. Nós temos o primeiro desafio metropolitano, que é apresentar um projeto integrado de mobilidade urbana para que a gente possa utilizar aquele recurso do PAC Mobilidade, né? O PAC 50 bilhões. Então, nossas equipes estão se reunindo já, periodicamente, para fecharmos esse projeto integrado de mobilidade e interligação das 9 cidades. Se não houver essa unidade, Douglas, a gente vai perder o dinheiro, perder a oportunidade, mas no meu entendimento, eu acredito que os prefeitos se sensibilizaram e vai ser o primeiro grande passo para que a gente possa avançar e realmente transformar essa região numa região metropolitana única, né, com projetos que contemplem as 9 cidades. Prefeito, quando o senhor fala de 50 milhões do PAC, seria 50 milhões só para a nossa região ou 50 milhões para as cidades consorciadas? Para cidades consorciadas, né? Agora, regiões metropolitanas isso. que façam seus consórcios. Certo. Né? Ou seja, se isso acontecendo, lógico que não é exclusivamente o prefeito, mas você vai entender. Quando o senhor sair de Itaim para vir para Santos, por exemplo, o senhor não vai ficar empacado em São Vicente, vai vir direto, né? Exatamente. E isso porque é sexta-feira. O prefeito já imaginou se é um feriado prolongado? Se é uma temporada de verão que está chegando? Literalmente fica triste, as pessoas são assaltadas, né? Elas levam uma característica negativa da nossa região, tudo isso por quê? Por falta de projetos. Exatamente. E uma coisa que tem que ser gravada de uma forma importante na cabeça de todos nós, Douglas, é que por muitas vezes o nosso problema pode ser resolvido na cidade vizinha. Então, às vezes, aquele egoísmo de falar, não, eu quero a obra em Itanhaém, eu quero a obra no Guarujá, ele tem que ser um pouquinho colocado de lado, porque às vezes o problema de Itanhaém eu resolvo na Praia Grande, na verdade, em São Vicente. São Vicente, principalmente. Em Santos. Mas eu acredito que foi um avanço muito importante, viu, Douglas? Acho que teremos reuniões mais proveitosas aí do CONDESB também. Essa unidade que você colocou no começo da sua fala, entre os 9 prefeitos, que talvez com um dinamismo diferente, com uma vontade de trabalhar diferente, acho que vai fortalecer bastante a nossa região. Prefeito, eu fiz essa pergunta para o senhor. Estamos conversando com o prefeito Marco Aurélio, prefeito de Itaim, porque a gente observa o quanto que essa falta de unidade prejudica o mandato, o político, a população, a região. Porque nós falamos de Santos, por exemplo, que temos o boom imobiliário, temos aqui uma Porto da América Latina, né, temos o pré-sal, mas tudo isso ainda não foi canalizado para a região. O que eu fico chateado, por exemplo, o prefeito tem esse conhecimento, você leva de 50 minutos no máximo de São Paulo até aqui, a entrada da cidade, mas chega a ficar 2 horas na fila de uma balsa, né? Por exemplo, não temos entrada da cidade. Nesse momento, a entrada da cidade está totalmente parada. Existe um projeto do prefeito de fazer, de fato, uma entrada da cidade, mas a minha pressa, e já conversamos anteriormente, a pressa do prefeito de Marco Aurélio é de que isso seja colocado mais rápido em prática, porque a população não aguenta mais tantas promessas que não saem do papel. E a redenção, a meu ver, prefeito, está no litoral sul. Dúvida. A gente sempre discutiu muito aquele projeto da antiga estrada Parelheiros. Né? Que agora os últimos estudos já direcionaram para um novo traçado, né, que ligaria Itanhaém, o litoral sul, ao Rodoanel Sul, ao Rodoanel e não mais ao bairro de Parelheiros, embora a gente teve a notícia esses dias de que estaria suspenso os estudos em razão da inviabilidade econômica do projeto. Então, Douglas, eu estou solicitando uma audiência com o secretário Saulo, né, secretário de Estado. Saulo de Castro. Saulo de Castro, para que a gente tenha maiores informações e até tentar sensibilizá-lo, porque o aeroporto de Itanhaém, com essa demanda que a gente acaba centralizando aqui na entrada de Santos, Guarujá, Cubatão, eu acho que o grande caminho, a grande solução
é sem dúvida uma rota alternativa pelo litoral sul. O prefeito, eu já fiz alguns comentários nesse sentido, que nós deveríamos ter um inventário de áreas para que sejam implementados projetos habitacionais. Eu acredito, o senhor é que tem o dado, que o déficit de Itanhaém é muito pequeno se comparado de Guarujá, por exemplo. Estivemos aqui essa semana com o Hélio Lopes, secretário do Meio Ambiente do Guarujá, por causa de várias áreas, como Cantagalo, Morrinhos, que serão reintegradas, ou seja, e as famílias ainda estão lá porque invadiram. Em São Vicente não é diferente, em Cubatão da mesma forma. Eu vejo que, quando eu usei a palavra redenção, que é no litoral sul onde existem mais áreas para que projetos habitacionais possam ser implementados com um projeto também de congelamento para que não se criem mais novas moradias ou submoradias. Qual o déficit aproximado hoje de moradias em Itanhaém? A gente tem um déficit de 5 mil unidades, 5 mil famílias. E hoje quantos habitantes? Nós temos, pelo censo, 87 mil. 87. Embora a gente é perceptível que a gente tem uma população muito maior, principalmente nos fins de semana. A Itanhaém não é mais uma cidade temporada, né, Douglas? Quadruplica. Você, no fim de semana, você não consegue mais estacionar no centro da cidade, você percebe a área comercial totalmente movimentada. Então, eu até comento em todas as reuniões, todos os encontros, que Itanhaém agora é uma cidade de fim de semana também, que cresce muito, inclusive, viu, Douglas? Mas nós temos uma vantagem, Itanhaém nós não temos favela. Graças a Deus. Existe algum projeto de congelamento permanente? Exatamente. A gente trabalha com uma eficiência muito forte na fiscalização, né? Principalmente de meio ambiente. A gente tem metade do nosso território ainda de preservação de Mata Atlântica, né? E tem 600 quilômetros quadrados de território, mas 300 de preservação. Metade. Metade da cidade. E 5% seria o déficit de moradia se comparado à população de Exatamente. Itanhaém. Mas agora com esse projeto de mais quase 1.300 unidades... Opa! Com 500 também do Jardim Tanise, a gente praticamente diminui pela metade essa problemática aí de déficit habitacional. Prefeito, os telespectadores podem fazer perguntas no 3041-6777. Vamos falar agora diretamente sobre a cidade de Itanhaém. Uma das outras preocupações, prefeito, que eu tenho como jornalista, né, é que nós nunca tivemos um projeto de turismo também pensando na região metropolitana. Se a gente pontuar Itanhaém, eu vejo Cama de Anchieta, tem a Praia dos Sonhos, praias belíssimas, é uma cidade histórica, me corrija, por favor. Trilhas ecológicas. E a gente não vê um turismo metropolitano que pegue de Peruíbe, Lama-Negra, passe por Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, que tem um forte, São Vicente, vários aspectos. Quando que será implementado um projeto turístico também metropolitano? Essa é uma das suas preocupações também, prefeito? Sem dúvida, Douglas. Embora a gente tenha toda essa parte cultural, né, histórica dessa nossa região, mas acredito que o ano que vem a gente tem um bom atrativo para tentar fazer essa consolidação metropolitana, que é a Copa do Mundo. 2014, né? exato. 2014. A gente tem aí a oportunidade de receber seleções aqui na nossa região, né, em Santos, em Guarujá. Ótimo. Mas acho que as cidades que compõem aqui a região precisam se preparar para fazer essa integração para esse público diferenciado, né, um público novo, mas que possa talvez estimular também essa integração turística da nossa região. Rica nas suas belezas naturais, rica na história, rica na cultura, e que a gente realmente, você tem toda a razão, precisa talvez até pontuar isso no Condesb, exato, levar para as próximas reuniões a possibilidade de fazer uma integração maior, até porque, no meu ponto de vista, a nossa região é privilegiada, né? A gente não encontra, talvez, no país o que a gente tem de Itanhaém. Eu sou suspeito, talvez, de falar, mas ela é maravilhosa, né? A gente tem, além dessas rotas religiosas, rotas de praia, nós temos a Amazônia Paulista ali, segunda maior bacia hidrográfica do estado de São Paulo, mas com uma riqueza natural, com uma beleza exuberante que impressiona. Até nós mesmos, que somos de lá, cada vez que você tem a oportunidade de fazer um passeio, você fica maravilhado. Não, mas lá Itanhaém é belíssimo, a orla, né? Todo o nosso litoral sul, eu acho belíssimo. Agora, prefeito, com relação a Itanhaém, só para resgatar esse assunto, não se fala mais daquele empreendimento, você lembra do Parque da Xuxa, que criou um alvoroço na época? E isso já está pacificado, retirado, não se toca mais sobre esse assunto. Aconteceu na época entre 98, 99, da década de 90. 2000. Foi até um boom à época, né? Já estavam até vendendo os títulos do parque, mas por questões ambientais realmente foi inviabilizado o projeto, foi encerrado o assunto.
O proprietário da área parece que também há algum tempo já não tem mais interesse na continuidade do projeto, então realmente é um ponto final nesse assunto do, Ainda bem. do Xuxa Park. E como que é seu relacionamento com a Câmara, prefeito? Porque o senhor saiu do Legislativo e agora está no Executivo. Se a gente traçar um paralelo, o semelhante aconteceu em Cubatão, que a atual prefeita Márcia Rosa saiu do Legislativo e era uma vereadora combativa, né? Ela cobrava mesmo na época do ex-prefeito Clemon. Aí quando foi para o Executivo, essa é a minha análise, prefeita, ela está mais branda, mais serena do que como ela era no Legislativo. Por quê? Tem que ter um relacionamento diferente agora, prefeito? O senhor que também chegou no Executivo agora no começo do ano? Eu tenho uma facilidade diferente, não só por ter sido vereador e presidente, viu, Douglas, mas nós temos uma Câmara muito renovada em Itanhaém. Temos 10 vereadores, 8 compõem a nossa base aliada de governo. Mas a maioria deles, inclusive os dois de oposição, são pessoas do nosso convívio desde a infância. São amigos, são pessoas que a gente conhece a família, que frequenta a casa. Então a gente tem um excelente relacionamento, principalmente os 8 vereadores que estão conosco. Um, inclusive, foi eleito pela oposição, um desses 8, que é o Dr. Alder, que é médico lá na cidade, foi vice-prefeito também, conhece, né, de política. Eles têm me ajudado muito. A gente tem lá um projeto bairro a bairro, que eu estipulei logo no início do governo, com audiências populares. Inclusive ontem fizemos uma bela audiência num bairro periférico da cidade. O senhor vai de encontro à população? Vou ao encontro 2 vezes por mês. Excelente. A gente vai com todo o serviço público para determinada região, audiência popular no ginásio da escola do bairro, falo, explano o que a gente está fazendo, presto conta, apresento os projetos e passo o microfone para a população. Excelente. 2 vezes por mês a gente faz isso. E os vereadores, o que deixa a gente contente... Eles participam também? Em todas elas. Cada visita no bairro, você olha para o lado, você tem 7, 8 vereadores. Felizmente, a gente sabe que divergências existem, né? Que bom que existem. Exatamente. Ela é importante, inclusive, para fazer o contraponto, né? Para nos mostrar, talvez, alguma falha nossa também. A gente erra bastante, é claro. Mas eu só tenho a agradecer o trabalho dos vereadores. Busca de recursos, viu, Douglas? Estão aí, não só eu vou ao governo federal, ao governo do estado, eles estão constantemente também buscando os seus deputados, verbas parlamentares. E a gente tem uma boa parceria, porque quando, nesse auxílio que eles nos fazem, a gente acaba direcionando também o investimento nas indicações que eles fazem. Como se fosse aquele orçamento impositivo, mas de uma forma, vamos dizer assim, de parceria. Então, foi buscar o recurso, o deputado nos prestigiou, o governador prestigiou, vamos fazer a obra onde? E está dando certo, a população realmente vem reconhecendo esse trabalho dos vereadores conosco também. Prefeito, eu observo que a cada eleição muda o perfil do eleitor na hora de escolher o seu representante. Sem dúvida. E é nesse ponto que o senhor pode estar surpreso, assim como eu fico surpreso em algumas ações aqui na cidade de Santos, porque existe mais a participação popular. Eu imagino que nesse bairro a bairro, vamos supor que o senhor marque às 9 horas, o senhor deve sair de lá umas 2, 3 da tarde. Porque o senhor tem que explanar, explicar e no final, o prefeito quer falar com o senhor tem que dar atenção. E o senhor vai de encontro à população. Eu acho que isso aí a população acaba vendo um perfil diferente de quem comanda a sua cidade. Eu digo a sua porque Itanhaém, assim, tem o Viva Bairro aqui em Santos, o prefeito Paulo Alexandre, existem outros projetos em outros municípios semelhantes, ou seja, sair do gabinete e ir de encontro à população. Eu acho que é um mínimo, dá satisfação, por mais que o senhor tenha que falar para aquela população, olha, agora não é possível fazer, mas está aqui o cronograma, vai ser a partir do começo do ano que vem. Isso é fundamental. Exatamente. Ontem, por exemplo, a nossa audiência popular começa às 18h30 da noite. Sim. Mas eu, a partir das 14 horas, já estava andando pelo bairro, visitando o comércio, conversando com os moradores. Começamos a audiência às 18h30 e saímos de lá às 10 horas da noite. Aí, é isso mesmo. Porque você fala, passa o microfone e quando encerra ainda o pessoal te rodeia ali para conversar um pouco, para ter um pouco mais de informação. Mas acho que o caminho é esse, viu, Douglas? Hoje a velocidade de informação, a internet, as redes sociais, ela estimula um pouco mais a participação e a cobrança também. Isso é fundamental. Eu vejo porque quando eu anuncio, olha, vamos pavimentar a rua tal, no bairro tal, com recursos de tal lugar, já vem um pessoal assim, prefeito, estamos aguardando a nossa vez. E é bacana isso, né? E como você disse, a gente trabalha com muita sinceridade. Olha, ontem, por exemplo, a gente fez audiência pública na região do Nossa Senhora do Sion. Contempla do Sion, Tropical, o Jardim Suarão, e a gente está fazendo obras ali de pavimentação em todo ao redor da Avenida Cabo Sul, que é a principal via ali da região, que está com problemas sérios ali de drenagem e em razão até da obra da Sabesp do Onda Limpa, a avenida ficou um pouco prejudicada. Mas concluímos para a população o seguinte, que estamos terminando a pavimentação
e que o ano que vem, né, após a temporada, a gente vai fazer a intervenção na avenida, vamos ter a nova Cabo Sul ali, e o pessoal realmente fica satisfeito, porque Exato. você, primeiro que fala a verdade, e segundo que passa um prazo para a população para eles poderem te cobrar lá na frente. Prefeito, também. eu me lembro uma vez que o ex-prefeito Márcio França, quando ele assumiu a cidade de São Vicente não tinha rodoviária. E ele arrumou um local e colocou assim uma placa assim, rodoviária de São Vicente provisória. Diz que passou alguns meses, onde ele ia nos eventos, as pessoas falam, e aí, prefeito, quando que vai sair a definitiva? Ou seja, a população cobra. Por isso que eu digo que esse aspecto seu de ir no bairro é importante, mas ao mesmo tempo a cobrança é maior, porque o prefeito, assim como o vereador, está na cidade, está no supermercado, está no show, está no cinema, então ele é cobrado diariamente. Diferentemente de um deputado que está na Assembleia ou outro na Câmara Federal. Então, isso é importante, porque mostra também não só o perfil diferente do político, como também uma aproximação, uma proximidade do eleitor, do munícipe, com o representante do Poder Executivo. Prefeito, vou chamar rapidamente o intervalo, a gente volta, tem perguntas pelo 3041-6777, prefeito Marco Aurélio de Itanhaém conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Eu volto já.